Olá, tudo bem, povo de Deus? Abençoados do Senhor. Estou aqui mais uma vez para chamar a atenção de vocês e fazer uma aclamação ao povo de Deus. A palavra de Deus mostra, principalmente durante o livro de Reis, durante o livro de Êxodo, que sempre havia uma conclamação para aquele povo de Deus. Então você católico, você evangélico, você que teme ao Senhor, seja qual a sua etnia, qual a sua direção. Eu vou falar aqui agora para vocês como um pastor, um homem de Deus. Há algum tempo eu já venho falando que existem forças ocultas, forças malignas que tentam contra a igreja de Jesus Cristo. Isso está lá no livro de Apocalipse, não é segredo para ninguém. Amém? E essas forças, elas tendem a tirar você daquilo que é a natureza e a vontade de Deus. Houve eleição brasileira aqui, o primeiro turno, tá? Onde nós havíamos declarado a nossa direção de voto, falando que era a direção que Deus tinha dado. Não só eu, como vários personagens do cenário evangélico, católico, cristão do Brasil, deu essa direção. E hoje eu recebo, aliás, uma pessoa sabendo, né, da posição que eu tinha, mandou pra gente um vídeo de um satanista mostrando aquilo que o povo de Deus não fez, apontando a direção que eles tomaram. Eu vou colocar aqui o vídeo, tá? Eu não sei se eu vou colocar ele em thumbnail ou se eu coloco ele todo, mas eu vou colocar ele aqui para vocês ouvirem aquilo que este ser está dizendo a respeito destas eleições. Amém? Nós vimos ao longo desse tempo, antes dessa tomada de poder, que você vê o Supremo dizendo, existem vídeos rodando aí, que a eleição nesse país ela é tomada. Você vê algumas atitudes do Supremo derrubando situações que favoreceriam ao povo de Deus. Você não vê mais imparcialidade. É fato que a palavra de Deus também fala que no final dos tempos nós teríamos a apostasia, nós teríamos a fé se perdendo, nós teríamos pessoas se corrompendo. Mas você que é servo de Deus tem uma obrigação moral de zelar pela palavra de Deus e pelos bons costumes. Eu estou até um pouco alterado no ânimo, porque eu fiquei indignado com o que eu acabei de ver. Não é fake, não é montagem, não é nada disso. Ontem eu recebi um vídeo, tá? Anteontem, perdão, de um homem saindo da igreja, passando na frente do cemitério, e rodou pela internet esse vídeo, e haviam lá macumbeiros, feiticeiros, fazendo o trabalho de oferenda para a eleição, que seria no dia 2. E nós vimos um resultado manipulado, em que a discrepância é muito grande. Você vê, em Minas Gerais, o governador sendo eleito com uma expressão massiva de votos. O maior voto para senador do Brasil está em Minas Gerais. E o senador e o deputado federal também com voto expressivo em Minas Gerais. Aí você sai de casa para votar no Zema, você sai de casa para votar num senador do Bolsonaro, você sai de casa para votar num deputado federal do Bolsonaro, elege com uma votação expressiva e você vota no Lula. Alguma coisa errada tem. E se nós não podemos mover e nem manipular urnas eletrônicas, nem a mente da pessoa que controla, nós temos um Deus que está acima de tudo isso. E que ele pode mudar essa sentença do inferno. E eu estou dizendo do inferno, e eu vou provar que é do inferno. Veio das mãos de Satanás essa sentença. Então você que se declara pastor, padre, o que quer que seja, cristão, toma vergonha na tua cara se você vota no Lula. E veja o que as trevas estão tramando para você. Eu estive fora do país, eu estive em Dubai, eu estive na Jordânia. São países em que você não pode proferir a tua fé em Jesus Cristo. Eu estive em Gana, que você não pode declarar publicamente aquilo que você tem como Jesus Cristo. Existem leis a ser seguidas e você não pode manifestar publicamente. Se você vai para São Tomé e Príncipe, se você vai para outros países que têm etnias em que violam os direitos do cristão, você sabe o que é isso. Então você pastor, você líder de igreja, você padre, que profere o PT como sua bandeira, hoje, espiritualmente eu estou te dizendo, você está fazendo aliança com Satanás. Você está fazendo a marca da besta na sua destra e na sua testa. Você está chamando para você a responsabilidade espiritual por levar o povo de Deus à ruína. Então se levante, coloque a tua voz, porque isso tem que ser mudado no segundo turno. E há um Deus nessa terra, há um Deus nessa região, que se chama Jeová. E ele é quem pode mudar esta sentença. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. É o que diz a palavra de Deus. E o meu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, único Salvador, vai mudar essa sentença. Olha o vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Dê uma olhada na declaração desta pessoa com relação às armas espirituais do mal que ele está usando. E aí você veja o que você, que se declara servo de Deus e votou nesse Lula, está fazendo. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. É o que diz a palavra. Eu por algum tempo não manifestei declaradamente aquilo que eu penso.
sobre alguns homens de Deus que são a favor desse partido que eu conheço na sua essência, pois eu sou oriundo de São Bernardo do Campo. Eu conheço muito bem esse partido. Eu sei o que eles faziam lá na década de 80, em 81, na grande greve, quando eles entravam dentro da Volkswagen para bater nos trabalhadores que não queriam fazer greve. Eu tive o pai de um amigo meu espancado dentro da linha de produção da Volkswagen. Então, querido, chegou a hora de você, servo de Deus, tomar vergonha na cara e votar corretamente. Oriente o teu povo aí a fazer o correto. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 de uma vez. Vai dar 44 no vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado. Viram aí? É isso. Essa é a declaração que eu falei para vocês. E ele não esconde de ninguém. Ele se coloca no lugar dele. Amém? Ele está no lugar dele. Ele está na posição que ele resolveu estar. Esse Vic Vanilla. Ele se coloca na posição em que ele determinou. Ele não recua, não avança. É a posição dele. E tem que ser respeitada a posição dele. É ponto. Porém, nós devemos ter a nossa posição. Aonde é o seu posicionamento? Em que lugar que você está? Como que ele tinha informação de 44, né? E se você for ver, 44% para o Bolsonaro. 49% para o Luiz Inácio Lula. Se você for ver um vídeo meu anterior, nós já tínhamos feito cálculos matemáticos, quando estava a 66%, 65%, 64%, que haveria, aparentemente, um algoritmo rodando. Depois eu vou colocar outro vídeo para vocês aí, da declaração do Vic Vanilla também. Quando chega aos 66%, o que acontece? Isso é para você que se diz crente, se tornar agora um servo de Deus. Porque ser crente é fácil. Sabe o que tem que fazer e não faz. E às vezes se posiciona contrário à vontade de Deus. A guerra foi declarada espiritualmente. Não estou falando de guerra carnal, estou falando de guerra espiritual. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas